Quem somos nós? A origem do mundo. Toda leitura, seja na ciência, na filosofia, na teologia ou na alquimia e etc. A origem do universo veio do sombrio, obscuro, nada, surgindo a explosão energético-magnética, ou seja, a energia luz. O Sol e a Lua no eclipsar giram em elementos, comprovando cientificamente o início da vida. A biblioteca do universo está oculta em cada um de nós. Pense de forma criativa. Siga a magnífica intuição brotada no sentir do coração. O conhecimento vem do mundo e a sabedoria vem da alma. Almas são divinas e imortais. O amor é eterno. Ele continua depois de nós. Os alquimistas, relíquias nos dias atuais, não desapareceram. Secretamente estão por aí no recato dos mistérios. O grande rei e a rainha ensinaram: o fim é o começo. Primeiramente, as letras ouvertas, ou cartas abertas, foi um zeitgeist homérico de grandes pensadores, principalmente no século XIX. Gênios epistolares com seus insights criativos. E nesse rol temos o grande pai da psicanálise, que é a raiz de outras abordagens da psi. Os poetas e filósofos que me antecederam descobriram o inconsciente. O que eu descobri foi o método científico de estudá-lo. Freud, que lidou com a demanda em responder sozinho suas grandes quantidades de cartas recebidas. E não importa de quem. Ele tinha uma regra: em qualquer que fosse a carta recebida, ela seria atendida em 24 horas. Uma de suas cartas mais antigas é do ano de 1873. Ele tinha 17 anos. E a última foi de 1939, 4 dias antes dele falecer. Entre tantas que foram perdidas, só o filho dele, de 4.000 cartas, analisou 800. Mas só mencionarei aqui alguns nomes que estão mais presentes na ciência ao público. As cartas de Freud e Karl Abraham, Oscar Pfister, William Fliess, Princesa Marie Bonaparte, Albert Einstein, Luz Salomé, Carl Jung. E essas mesmas pessoas trocaram cartas entre si e com outro. Exemplo: Luz Salomé com Nietzsche. Carl Jung e Sabina, que o homem que me inspirou a fazer a minha primeira carta aberta
trouxe a tradução ao Brasil. Grandes homens de letras, como foi Freud, que foi um dos melhores do seu tempo, podemos ver outros que tiveram bastante impacto, como os grandes poetas e romancistas, como Keats, Byron, Flaubert e Dickens. O que mais admiramos nas correspondências não é apenas a experiência em chegar a conhecê-los, mas em se conectar à vida privada do escritor pensador. E então, para honrar esta tradição, eis que meu coração me levou. Posso dizer, um encontro marcado. Quem foi o homem que inspirou Adriana Eulálio a colocar em palavras as locuções inconscientes? Este é um encontro marcado entre almas. Conheça agora o desvelador da alma. O desvelador é o que olha além da alma. 3 dons divinos: sabedoria, força e beleza. O homem, em sua ignorância, confundiu o conhecimento com a sabedoria. Mal sabe ele que existe uma grande distância entre essas vértices tão opostas. Lá no puro e certo, eu quero, raças humanas, penetre nas profundezas da origem, onde eles ainda recebiam de Deus ensinamentos celestiais em línguas terrenas e não quebraram a cabeça. Goethe. Biografia de José Raimundo Gomes. Resumo. José Raimundo Gomes é um desvelador da alma. Apresenta a biografia de um homem que transforma sua dor em linguagem, sua busca em caminho e sua vida em uma obra. Sua vida é um testemunho de que o sofrimento pode ser transformado em sabedoria e que a busca pelo sentido é em si uma forma de cura. Eis aí um homem vencedor. Moncê Gomes é um honorável psicólogo, psicoterapeuta, erudito, tradutor, escritor, professor e palestrante. O que marcou sua vida, dito por ele mesmo. Em Jung, minha locução inconsciente ganhou vida. Eu era muito dentro de mim, devia ter uns 300 anos. A minha vida é igual ao meu trabalho e o meu trabalho reflete a minha vida. Falo com o coração e quem escuta com o coração entende. Os livros que influenciaram a carreira foi Fundamentos de Psicologia Analítica de Carl Jung, Obras Completas, Klein, e os escritos de Alfred Bion, as obras de Leonardo Boff, Freud e autores espirituais. Diz Moncê Gomes: sou filho do universo, filho da terra, minha mãe original. Filho de seu Carlos e dona Concita. Irmão de 10 irmãos que conheço e dos outros 6 que não conheci. Sou pai de minhas 2 filhas e do meu filho. Sou avô de uma netinha linda e de um netinho lindo. No geral, eu sou uma pessoa boa, repleto de pecados. Também disso me orgulho.
Não sei quando vou morrer, mas se o amoroso Thanatos me presenteasse com um cheirinho da minha finitude, então eu mergulharia na vastidão do infinito, em grande paz. Sou um Gilgamesh, um homem que se alegrou com a vida e não se entristeceu com a finitude. E como o poderoso rei Davi digo: engrandecido seja o nome do Senhor. Cronologia do Monsieur Gomes resumida. No ano de 1958, ele nasceu na cidade São Luís do Maranhão, no Brasil. No ano de 1977, ele mudou para a cidade do Rio de Janeiro. Entre os anos de 1980 e 1985, inicia psicologia na Gama Filho, também teologia na PUC, e também inicia análise com Carlos Byton. Entre os anos de 1985 e 1995, torna-se professor de teoria junguiana. Em 1995 até o presente momento, ele consolida sua clínica e presença intelectual. Atua online com vídeos, cursos e atendimentos psicoterapêuticos. Então vamos lá, inicia agora a jornada pela biografia do senhor José Raimundo Gomes. Nascido ele no ano de 1958, no mês de julho, no dia 24, na cidade de São Luís, no Maranhão. Filho do senhor Carlos e da senhora Concita. A infância e a juventude, o mundo interno de 1958 a 1977. O menino Gomes de São Luís do Maranhão tem sua infância marcada pela introspecção. Cresceu em uma atmosfera familiar profundamente católica. A poucos metros da igreja de São Pantaleão, pode-se afirmar que a espiritualidade foi uma presença constante, marcada por encantamentos e repressão. Desde criança, suas inquietações existenciais o faziam sentir-se deslocado e afastado das brincadeiras comuns. Enquanto outras crianças se entregavam às brincadeiras, ele se recolhia em silêncio, buscando compreender os mistérios da vida, pois em suas introspecções e em seus pensamentos, a busca o aproxima cada vez mais da viagem na compreensão do mundo espiritual e psíquico. E ele relata: e quando eu olho para trás, eu vejo as minhas primeiras lembranças, né? Quem eu era, o que eu sentia, né? O que me acossava o coração, mesmo ainda muito pequeno. Então são perguntas próprias de uma análise, naturalmente, né? E nós nos debruçamos sobre isso, né? Na nossa jornada, né, de análise pessoal, né? Mas essas memórias, elas são tão ricas em si próprias e guardam tantas premonições do nosso futuro, que à medida em que a gente vai envelhecendo, elas vão ganhando novos coloridos. Eu acho Freud um gênio, porque ele foi capaz de perceber esses muitos coloridos que a nossa infância tem. Desde os traumas mais dolorosos, né, que são transformados depois através do processo que ele inventou, porque tinha um coração que foi capaz de inventar, as riquezas mais profundas que alguém como nós, que praticamos essa grande arte, uma grande arte, né? Isso é uma arte. Nos debruçamos com orgulho, porque fomos capazes também de atravessar, como dizia São João da Cruz, a noite escura de nossa alma. Então, quando eu olho aquele menino lá em São Luís do Maranhão, menino angustiado, menino triste, um menino que olhava para os outros meninos e não conseguia encontrar graça
nem interesse nas brincadeiras que eram sugeridas, porque era um menino que queria pensar. Eu queria pensar. Era um menino que queria entender, não apenas o mundo, mas os mistérios por trás dele. E então eu preferia mergulhar em perguntas que não tinham respostas, sobre o sofrimento humano, sobre Deus, sobre os mistérios da existência. A juventude. O jovem Gomes teve como despertar intelectual precoce e fascínio em desvendar os mistérios da existência através da inspiração da figura do padrinho, que foi um padre professor holandês, cercado por livros empilhados até ao teto, fumaça de cigarro, sendo ali o domingo era o templo do pensamento. Ele dava aula de grego e latim na Universidade do Maranhão, cuja erudição e sensibilidade mudaram a visão de mundo do Sr. Gomes. Ali nasceu o desejo de compreender o mundo, e não apenas o visível, mas o invisível, o simbólico e espiritual, dito por ele mesmo. Eu queria entender, como a minha formação é católica, eu queria entender, o meu padrinho era um padre holandês, professor de grego e latim da Universidade do Maranhão, e eu o visitava, né, todo domingo para ir tomar a benção, e entrava naquele quarto cheio de fumaça de cigarro e livros nos quatro cantos da... O padre fumava muito, né? A minha mãe era profundamente católica, a minha casa não ficava a mais do que 50 metros da igreja de São Pantaleão, onde eu fui criado e educado, com catecismo, cruzada, primeira comunhão. E a minha casa era um lugar em que os padres, né, no domingo à noite, visitavam, todos os padres holandeses, 4 ou 5 padres naquela ocasião. Porque meu pai, embora não fosse um intelectual de academia, era um homem que gostava de ler. Então ele tinha um conhecimento bem interessante, e esses padres eram muito cultos, e especialmente o meu padrinho, que era de fato o mais culto entre todos. Eu acho que isso me influenciou muito na minha infância, juntamente com aquela espiritualidade que tinha todos aqueles componentes de repressão, naturalmente, né? Mas que guardavam também um encantamento extraordinário que permaneceu na minha vida e que, né, se tornou uma poderosa energia que me fez, né, sair do Brasil e viver durante um tempo, eu posso falar sobre isso daqui a pouco, né? Nos lugares santos que representavam a cultura da minha alma. Ano de 1977 a 1980. O jovem e a busca existencial de mudança. O jovem já caminhando para a fase adulta, mas aqui, aos 19 anos, deixou São Luís, sua cidade natal, e partiu para o Rio de Janeiro, capital, movido por uma necessidade visceral de encontrar o sentido. Seu estado tornou-se pequeno para ele. Ele necessita de mais e mais. Inicialmente foi morar com o irmão, depois sozinho, em uma luta diária para manter-se na cidade mais citada mundialmente. Sua jornada foi marcada por incertezas, moradias improvisadas e uma constante sensação de estar sendo chamado para algo maior. E levava na bagagem mais perguntas do que respostas. Como? O que estou procurando? A resposta viria aos poucos, como quem escava a própria alma. E dito por ele mesmo. E na medida em que eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu procurava alguma coisa que eu não poderia encontrar na minha cidade. E que eu precisava sair dali para encontrar alguma coisa que eu não sabia o que era, mas que precisaria ser buscado. Então, o mundo interior sempre foi um determinante na minha vida.
Eu vim para o Rio de Janeiro com 19 anos. No começo eu vim morar com o meu irmão, que estava aqui. Nós somos, eu conto os filhos que não nasceram da minha mãe. Então eu sou, na verdade, o 17º filho de 11 que prosperaram. 11 ligaram e 17 foram concebidos de algum modo, né? E aí eu vim morar com meu irmão, ele voltou e aí eu fui morar em diversos lugares. Ano de 1980 e 1985. O jovem e as universidades, psicologia e teologia. O jovem, com muita dúvida, ainda no ingresso ao campo acadêmico, então tentou 2 vestibulares de medicina e não passou. Então, desanimado e incerto de sua vocação, prestou vestibular em psicologia na Universidade Gama Filho e também teologia na PUC do Rio de Janeiro. Sendo assim aprovado, então iniciou psicologia e concomitante teologia, pois o padre jesuíta João Batista Libânio se comoveu com sua busca e concedeu-lhe uma bolsa, pois Gomes encontrava-se em dificuldades financeiras em manter as 2 faculdades ao mesmo tempo, pois durante esse período se sustentava vendendo livros para colegas e mergulhava cada vez mais nas questões no sentido da vida. Uma das obras mais vendidas que ele carregava nas costas, como se carregasse o seu destino, foram as obras completas de Freud. Vivia entre trens, livrarias e sebos, como um peregrino do conhecimento. E dito por ele mesmo, mas sempre buscando encontrar alguma coisa. E aí eu fui encontrado, né? Depende da referência que você tenha, né? Como dizem os gregos, que eles nunca diziam eu tive um sonho, né? Eles diziam sempre eu fui visitado por um sonho, né? É uma relação exatamente inversa à relação que nós temos com o nosso inconsciente. Então, eu fui encontrado pela psicologia. Eu prefiro, então, me expressar à moda grega antiga. Lá estava eu fazendo vestibular para psicologia, não muito convencido de que eu poderia encontrar alguma coisa por ali. Passei para Gama Filho, naquela ocasião. Comecei um curso um pouco desanimado. Na verdade, eu sofria, né? Eu carecia de sentido da minha vida. Eu me chamo de Lebenswert, né? Sentido da vida, né? O sentido da vida, para mim, era nenhum. Eu não via nenhuma graça na vida, né? Eu poderia estar deprimido psiquiatricamente, né? Eu estava... mas um deprimido que me perguntava, um deprimido que queria saber o que estava acontecendo. Eu tinha em mente que a teologia poderia me ajudar. E quando eu me fiz amigo de um jesuíta chamado João Batista Libânio, e ele, provavelmente se apiedando de mim, decidiu me dar uma bolsa de estudo para estudar teologia na PUC. Corria de uma faculdade para outra faculdade, tinha também uma bolsa de estudos na Gama Filho e conseguia algum dinheiro vendendo livros, né, para os meus colegas na Gama Filho, né? Eu carreguei muitas obras completas de Freud nas costas, que eu ia comprar lá na UFRJ, na livraria do Divonildo. Ele me dava um desconto de 50%, eu carregava aqueles 22 a 24 volumes, pegava o 107, que era Urca Central, descia na Central do Brasil, entrava no trem e vendia para meus colegas, e assim eu ia vivendo a minha vida de algum modo. Mas nós vamos chegar lá num momento muito interessante que acaba acontecendo na minha vida. Ano de 1983 e 1988. O jovem e o encontro com Jung. Livraria Vozes da Dantas, Fiat Lux e início da análise. No 3º ano de psicologia, o jovem Gomes descobriu o motivo de ter feito vestibular para a medicina anteriormente, dito por ele mesmo. Eu me perguntei o que sobrava para mim.
Despertei de uma maneira impressionante e percebi com clareza que a medicina que eu queria praticar era a medicina da alma. Pois foi em uma das livrarias do centro do Rio de Janeiro que Gomes encontrou o livro que mudaria sua vida. Fundamentos de Psicologia Analítica, de Carl Jung. Ao abrir suas páginas, surgiu um divisor de águas. Sentiu como se finalmente alguém colocasse em palavras tudo aquilo que ele sentia sem saber. Seus balbucios internos se tornaram linguagem, suas dores, texto, e sua escuridão, luz. Ali nasceu um analista junguiano. A partir daquele momento, Jung não era apenas um autor, era um guia, uma presença viva em sua jornada. A identificação foi tão profunda que ele descreve esse momento como verdadeiro Fiat Lux, a luz que irrompe na escuridão. Foi como se Jung tivesse acendido uma vela no labirinto da sua alma. E essa foi a sensação de ter sido encontrado pela psicologia e uma raiz de psicanálise inconsciente para uma psicologia analítica, onde Jung revela ali a medicina da alma, dando linguagem à consciência, ocorrendo a sua primeira transferência com Carl ou Carlos. Para ele, essa teoria não era apenas teoria, era salvação. E o próprio Gomes, dito por ele mesmo... Então, até que aconteceu o Fiat Lux. O que foi o Fiat Lux? Eu, perambulando pelo centro da cidade, eu gostava de ir nos sebos, eu gostava de frequentar as livrarias, eu sempre estava lendo alguma coisa, procurando alguma coisa, sem saber exatamente o que eu estava procurando, mais uma vez. Todas essas questões estavam relacionadas mesmo ao sentido da vida, ao significado da vida, aos grandes temas que abalam todo ser humano e que todo ser humano se pergunta sobre esses temas, né? Uns mais, outros menos. No balcão da livraria Vozes, da Senador Dantas, que não existe mais, eu peguei um livrinho chamado Fundamentos de Psicologia Analítica, de um autor que para mim era totalmente desconhecido. Eu já estava, acho que no terceiro período da faculdade, nunca tinha ouvido falar nesse autor. E quando eu comecei a ler, descobri ali um homem que falava com o coração. Em Jung, a minha locução inconsciente ganhou vida, ganhou consciência. As aspirações do meu coração estavam transformados em textos. Então, os meus balbucios que se exibiam diante de mim como dores, como sintomas, como angústia, se tornaram linguagem, fala. Um volume enorme de escuridão em mim se fez quase que como um milagre, luz. Dito de outra forma, eu fiz uma poderosa transferência em Carl Jung. O Jovem e o encontro com o analista Carlos Byton, logo depois de Carl Jung. O jovem Gomes leu um artigo de Carlos Byton sobre o filme O Iluminado, de Stanley Kubrick. Impressionado com a profundidade da análise, decidiu procurá-lo com poucos recursos financeiros, mas com coragem. Bateu à porta do analista e foi acolhido. Iniciou uma análise semanal que duraria uns 5 anos, pagando um valor simbólico e mergulhando cada vez mais em si mesmo. A análise com Byton foi um rito de passagem, uma travessia interior. Ao iniciar sua análise com o psicoterapeuta que o acolheu, mesmo diante de suas limitações financeiras, Gomes abandonou a teologia para se dedicar integralmente à psicologia. Mas a orientação religiosa e os grandes temas humanos continuaram a ser uma base para a sua vida. Essa experiência foi transformadora e consolidou a sua vocação clínica. Ali compreendeu que o psicoterapeuta não é apenas um técnico, mas sim um iniciado. Então Gomes, dito por ele mesmo, eu é que era procurado.
achando que eu procurava alguma coisa, eu me deparei acidentalmente, né? Jung não diria essa palavra, mas falaria numa sincronicidade, numa banca de jornal, e vi uma revista chamada Psicologia Atual. Comprei essa revista e lá tinha um artigo de um indivíduo chamado Carlos Byton interpretando um filme chamado O Iluminado, de Stanley Kubrick. Eu li aquela matéria e fiquei impressionado com a interpretação que o Carlos Byton dava ao filme, e também percebi de algum modo que aquela era a pessoa que meu coração pedia que eu encontrasse. E o meu coração, de algum modo, tinha colocado aquela pessoa bem ali na minha frente, que eu não sabia quem era. Nunca tinha ouvido falar nessa pessoa. E através de um amigo meu, naquela época, você sabe, não tinha nenhuma dessas facilidades, de botar o nome da pessoa no Google e encontrar o CPF, identidade, não tinha nada disso. E aí eu procurando, falando com um, falando com outro, um amigo meu, chamado Felipe Bandeira de Mello, que é um terapeuta holístico hoje, falou assim, não, mas eu tenho o telefone do Byton, mas ele é o cara... E Felipe me deu o telefone do Carlos Byton, eu telefonei, a secretária dele me atendeu e marcou uma entrevista para mim. E eu fui na entrevista, e chegando lá, eu coloquei sobre o colo do Byton todos os meus grandes problemas existenciais, todas as minhas questões existenciais. Nessa época também eu tinha começado a ler a obra de Melanie Klein, e ele tinha sido kleiniano antes, eu tinha feito a análise kleiniana. E no final de tudo, Norma, eu disse para ele assim, mas Dr. Carlos Byton, tem um grande problema, eu não tenho dinheiro para pagar. E ele me olhou, deu uma grande gargalhada, né? Era ali na Almirante Pereira Guimarães, no Leblon, e me olhou e falou assim, olha, eu não sei por quê eu vou fazer o que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer, eu vou te aceitar como meu paciente. Olha. Mas você vai ter que arranjar um trabalho para ganhar algum dinheiro. Me pagar um preço simbólico, obviamente eu não teria condições de pagar a consulta do Carlos Byton, mas um preço simbólico eu teria que pagar a ele. E aí eu saí de lá com essa tarefa e tive que sacrificar a teologia, tive que trancar a teologia na PUC, né? Porque eu já estava completamente, de modo que eu pensei que posteriormente poderia continuar a teologia, e lendo Jung, eu percebi claramente que eu não iria me afastar dos grandes temas humanos que a teologia procura abordar a partir da ótica da fé. A raiz mais profunda que define tudo obviamente é um trauma, né? Porque só os traumas têm esse poder maravilhoso de nos levar na direção de repará-los. E ao fazer isso, meu Deus, nós expandimos de tal modo a nossa consciência que agradecemos a Deus todos os dias pelo presente doloroso recebido. E que trauma foi esse? O meu pai era alcoólatra e minha mãe teve que levá-lo para um hospital psiquiátrico. Eu, nessa época, tinha por volta de 8 meses quando ela teve que me deixar para levar meu pai até Teresina, eu nasci em São Luís, então de São Luís até Teresina ela teve que levá-lo para a internação psiquiátrica, porque naquela ocasião o alcoolismo era tratado em um hospital psiquiátrico. E isso teve um impacto gigantesco sobre a minha vida, na infância, na adolescência e boa parte do mundo adulto. Impacto devastador, na verdade. Muita análise para elaborar isso, muito estudo, muita viagem, muita capacidade de suportar dolorosos sentimentos, e com a ajuda de pessoas que já morreram, como Freud, Jung, Klein, a turma toda, e com a ajuda de pessoas vivas, naquela ocasião, Carlos Byton,
né? Junito Brandão, Leonardo Boff, pessoas cultas e profundas que lançavam uma luz, me ajudavam a enxergar o que eu precisava enxergar. Então, a minha mãe teve a brilhante ideia, que Deus a tenha, e foi verdadeiramente uma brilhante ideia, de me levar para o Hospital Meduna, no Piauí, para passar o meu primeiro ano de vida no hospital psiquiátrico com meu pai. Olha que maravilha. Uma jornada épica, porque naquela época não tinha asfalto na estrada. Uma viagem que deve fazer hoje em 8 horas de ônibus, se fazia em 20 horas. Então deve ter sido uma maravilha eu naquele ônibus com 11 meses e alguns dias, né, até chegar no Piauí, em Teresina, e ir até o Hospital Meduna, que não existe mais. E é interessante porque durante o processo de elaboração dessa passagem épica, né, eu consegui escrever para o hospital, lá Meduna, para o diretor do hospital. Naquela época que existia, não tinha internet. E eu consegui o prontuário do meu pai, que eu guardo com muito carinho. Naquela época não tinha o diagnóstico de transtorno de pânico, então aparece como transtorno de ansiedade generalizada, associada ao alcoolismo. E então, no dia 24 de julho de 1959, eu estava no colo da minha mãe e provavelmente no colo do meu pai, no Hospital Meduna, hospital psiquiátrico, rodeado de pacientes psicóticos, alcoólatras, gente cheia de vida que não conseguia traduzir a força da vida em expansão de consciência, mas pelo contrário, a força de vida estava matando aquelas pessoas, inclusive meu pai. E eu acho que esse trauma foi a base da minha escolha de psicologia. Foi meu pai, né? Foi a experiência com meu pai. O pai é a fonte da escolha. E o nome do meu pai era Carlos, e não é à toa que o meu analista, né, que verdadeiramente foi um grande encontro, chamava-se Carlos Baiton, né? Não é à toa que eu fiz uma forte transferência também no outro Carlos, né? Carl Jung. Tornei junguiano provavelmente por causa do Carl. E muitos outros Carlos aconteceram na minha vida, como memória daquele encontro com o meu pai e da importância dele na minha vida. Então eu devo a um trauma a escolha da minha profissão. E a minha vida inteira eu lido com traumas. Porque a vida inteira eu tive que lidar com os meus traumas. E a boa notícia é que se houver momentos de dor, sofrimento, lágrimas, tudo isso se transformou em momentos de alegria, gratidão, profundidade, beleza. Eu conheci tantas pessoas por causa desse trauma, eu viajei tanto na minha vida por causa desse trauma, eu estudei tanto na minha vida por causa desse trauma, eu cresci tanto profissionalmente por causa desse trauma. Então agradeço muito a minha mãe por ter me presenteado com essa aventura heróica de me pegar no colo e me levar até Teresina, no Hospital Psiquiátrico Meduna, e comemorar o meu primeiro ano de vida dentro de um lugar de turbulências psíquicas
que é o lugar onde eu me sinto mais à vontade. É aí que eu me sinto à vontade. É desse lugar que eu amo, é esse lugar que eu gosto. Eu gosto de estar aí. E mistérios da vida, graças da vida, as turbulências da vida deixarão de ser turbulências e passarão a ser, para mim, uma música suave. Suave. Que palavras eu poderia pensar para agradecer a Deus essa riqueza tão extraordinária que Ele decidiu me dar? Eu digo como Davi, que palavras eu teria? Como eu não tenho palavras, eu digo a palavra óbvia: muito obrigado. Feliz dia do psicólogo para todos nós. Beijo. Do ano de 1985 a 1995. A vida adulta intelectual e as influências. O erudito Gomes, que viajou até Petrópolis, no Rio de Janeiro, e conseguiu, através de Leonardo Boff, seu primeiro emprego como divulgador na editora Vozes. Ao visitar faculdades, professores, conheceu e interagiu com grandes intelectuais, formando assim uma rede de contato com grandes pensadores influentes, tais como a doutora Anísia da Silveira, José Meira Pena, Eduardo Mascarenhas, Hélio Pellegrino, Carlos Henrique Escobar e outros. Esses encontros não eram apenas intelectuais, mas eram terapias vivas, diálogos com a cultura da alma. Monse Gomes conversava por horas e horas. Era como se cada livro fosse uma chave e cada autor uma porta para o seu próprio inconsciente, dito por ele mesmo. Então, eu saí dali decidido a procurar algum trabalho, né? Nessa época, eu já conhecia, por exemplo, Leonardo Boff. E por que eu conhecia Leonardo Boff? Porque eu tinha lido um livro dele, ainda quando morava em São Luís do Maranhão, né? E fiquei encantado com a maneira com que aquele homem escrevia a profundidade espiritual do seu texto. E eu descobri que Leonardo Boff era padre naquela ocasião ainda, franciscano, né? Ele morava em Petrópolis. E aí, então, eu decidi pegar um ônibus e fui até Petrópolis tentar falar com ele, que já era uma pessoa bastante conhecida naquela ocasião. Era Jornal do Brasil, trazia sempre muita matéria do Leonardo Boff, o Meira Pena, que era um embaixador brasileiro que tinha estudado em Jung, né, debatia com ele também. O Eduardo Mascarenhas também entrava na discussão, o Hélio Pellegrino também, né? Essas pessoas, curiosamente, faziam parte da minha vida. Eu como se eu tivesse descoberto, sem saber que tinha descoberto, grosso modo, um processo de autoterapia que se realizava através de pessoas que significavam, como eu disse ainda há pouco, para a cultura da minha alma. Então, por exemplo, José Meira Pena, que é um psiquiatra famoso, professor de psiquiatria lá da UFRJ, né? O livro dele chamado Delírio, eu descobri o telefone dele, liguei para ele, me recebeu com uma gentileza ali na casa dele em Botafogo. Eu tinha 95 anos já. Jantamos juntos e era muito agradável. Eu era muito velho dentro de mim, né? Eu devia ter uns 300 anos. E eu li o livro de alguém e procurava aquela pessoa. Foi assim também com o Mascarenhas, foi assim com o Pellegrino. Com o Leonardo não foi diferente. Eu fui parar em Petrópolis, convento franciscano, que é em frente à editora Vozes. Disse que ia ser difícil falar com ele, porque ele estava sempre muito ocupado. E aí eu tive a ideia, o Espírito Santo, ou o Self, né? Soprou no meu ouvido e disse assim: mas ele não celebra a missa? Eu disse: não, ele celebra, 5 horas ele vai estar celebrando a missa. Eram 9 horas da manhã. Eu fiquei até às 5 esperando.
Terminou a missa, eu fui lá, falei com ele, ele me abraçou, me botou para dentro do convento, nós ficamos conversando por 1h30 mais ou menos. E no final dessa conversa eu pedi um emprego para ele e ele me deu um emprego. O Ney é representante, divulgador, melhor, da editora Vozes, o que foi ótimo para mim, porque naquela época a divulgação era feita de uma maneira muito particular. Como era feito? O escritório da editora Vozes era ali no Estácio, no bairro Estácio, no fundo de uma igreja. Nós pegávamos os livros, colocávamos os lançamentos dentro da sacola, ia para as faculdades. É só mostrar, na verdade, doar. Sim. Assim eu conheci muitas pessoas interessantes, inclusive naquela época, Carlos Henrique Escobar, o grande filósofo polêmico, né, que tem muito com o Escobar na sala dos professores. De aluno a professor palestrante, pioneiro em ensino junguiano na Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. O homem adulto Gomes, após se formar pela Universidade Gama Filho, foi convidado a criar a primeira disciplina específica sobre Carl Gustav Jung, no Rio de Janeiro, junto com o professor psicanalista Mário Barreto, ou seja, a teoria junguiana, e veio a tornar-se professor eletivo desta disciplina. Também foi convidado a ministrar aulas na pós-graduação da Universidade Veiga de Almeida, com reflexões sobre a academia e o saber vivo, especialmente sobre a psicologia e religião. Professor Gomes prestou seletivo para o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi aprovado, mas abandonou após 6 meses, por sentir que seu caminho não se encaixa nos moldes acadêmicos. Seu roteiro de vida exigia liberdade, profundidade e autenticidade, mas sua vocação era maior que a academia. A sala de aula era um espaço de troca, mas sua verdadeira vocação estava na escuta clínica e na produção independente de conhecimento. Monsieur Gomes, dito por ele mesmo, comecei a minha análise com Carlos Byton, comecei a perceber, eu fazia análise com Carlos Byton uma vez por semana só. Durante 5 anos eu fiz análise com ele. E depois a análise foi terminada porque ele foi morar em São Paulo, estudando, fui terminando a psicologia e logo depois eu tinha uma atuação marcante dentro da universidade, que levava pessoas para palestrar, realmente psicanalítico a Gama Filho naquela ocasião. Mas eu, como aluno, e que me interessava profundamente pela psicologia de Carl Jung, né, tive um professor de psicanálise chamado Mário Barreto, que se encantava com as minhas colocações, com os contrastes que eu fazia entre a teoria de Freud e a de Jung em sala de aula. Nós dois, a 4 mãos, montamos, né, um programa, né, uma ementa para apresentar à faculdade, sugerindo uma disciplina, né, de teoria junguiana. Foi aceita pela universidade, mas com uma disciplina eletiva, não como disciplina obrigatória, e eu tenho a impressão que foi a primeira disciplina especificamente de Jung no Rio de Janeiro. Então, logo eu me formei, né, a universidade então me convidou para ser o professor de teoria junguiana. O próprio Mário Barreto fez absoluta questão que eu assumisse. A Gama Filho fechou, como você sabe, né? E aí eu deixei de dar aula formalmente. Ano de 1995 até atualmente. O psicoterapeuta desvelador da alma na clínica. O homem psicoterapeuta Gomes consolidou seu consultório clínico em 2 bairros do Rio de Janeiro, capital, um na Tijuca e na Barra da Tijuca, mas atualmente está no Recreio dos Bandeirantes, em sua clínica. Ele tem uma biblioteca pessoal com cerca de 3.000 livros. Também ministra cursos presenciais e grupos de estudos.
que foram migrados para o online. Em sua expansão teórica, redescobriu Melanie Klein, através de Elias Mallet, no qual fez um curso na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Também fez um estudo de Bion, lendo toda a sua obra. Apreciou muito sobre a psicose e protopensamento. Reconhece influências junguianas em Bion, apesar da ausência de menções explicitadas da parte de Bion. O desvelador da alma, Gomes enxerga os grandes teóricos como humanos, sujeitos à inveja e à rivalidade. Por isso, às vezes, há esta ausência em reconhecer a influência. Ou seja, esses autores não são deuses, são humanos com sombras e luzes. E é justamente nessa humanidade que reside a sua grandeza. Atuação digital a partir de 2020. O desvelador da alma. Gomes iniciou a produção de conteúdos digitais através de vídeos e lives no YouTube, onde compartilha reflexões profundas sobre a psicologia, espiritualidade e cultura. A pandemia acelerou essa transição para o atendimento online, que ele adotou com sucesso através de videochamadas. Também faz cursos virtuais sobre a psicologia analítica, religião e temas afins. Além de ter uma forte influência midiática, é frequentemente convidado por mídias e possui um grande número de seguidores, sendo assim reconhecido por sua coragem em abordar o mundo psíquico de forma ampla. Em síntese, sua trajetória é de um psicoterapeuta que escuta com o coração, que transforma dor em linguagem e que vive a psicologia como vocação espiritual. E sua abordagem terapêutica é uma escuta que vai além do sintoma, que busca o sentido e acolhe a alma. E José Raimundo Gomes, dito por ele mesmo: a minha clínica começou a prosperar. Eu sou um analista clínico, de consultório. Eu cheguei a me candidatar ao mestrado da UFRJ, fui aprovado por seis meses e decididamente abandonei. Tem muito tempo, eu tinha talvez 27, 28 anos, né? O que pode ser lamentado hoje de alguma forma, mas bem compreensível, porque há um roteiro dentro de mim que eu não posso abrir mão dele. Porque esse roteiro se confunde com a minha vida. A minha vida, né, igual ao meu trabalho. E isso você sabe que quando alguém assedia de forma positiva o outro e seduz com encantamentos, pode ser que em algum momento a gente ceda, né? E eu cedi. Me entreguei e experimento um casamento onde eu me encontro bem feliz nesse casamento. Estou bem feliz nesse casamento. Esse é o casamento da minha vida. Eu tenho 2 consultórios aqui no Rio, um na Barra e outro na Tijuca. Porque a minha clínica começou na Tijuca. Eu moro hoje aqui no Recreio, que é mais perto da Barra. Lá no meu consultório da Tijuca é onde está a minha biblioteca. Eu tenho uma biblioteca de mais ou menos uns 3.000 livros. Eu vou ficar aqui na minha residência, aqui no Recreio. Aqui mesmo eu tenho um escritório que eu faço aqui leonino, né? E você sabe que os junguianos gostam de astrologia, né? Então, tem esse viés esotérico, né? Os junguianos, né? Esotérico para os freudianos, né? Esse é esotérico mesmo. E aí eu senti uma comoção interna bem interessante, que é mais ou menos como eu funciono, né? Há sempre a presença de um afeto em mim. Algo me afeta por dentro. Algo quer que eu faça alguma coisa e me enche de paixão. E eu fico meio como um grego antigo, né, que usa a palavra entusiasmo. Tem o significado de um Deus dentro de nós, né? Esse é o significado etimológico da palavra. E aí eu fico muito ligado naquele conhecimento.
E foi assim que eu fui fazer, então, um curso de Melanie Klein na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. De mais ou menos um ano e meio, eu acho que eu li bastante a bibliografia kleiniana, com autores como Bion, por exemplo. Selecionei praticamente toda a obra de Bion, li. Sim. Tenho um apreço extraordinário pelas deduções, pelas incursões que ele foi capaz de fazer na psicologia das psicoses, fortemente influenciado por Jung, né? Assisti a palestra de Jung lá na Tavistock, na clínica Tavistock. Descobri as obras de John Bowlby também, que para mim foram de fundamental importância. Li muito Margaret Mahler, né? Bem, né? Francis Tushin também, no que concerne a questão da psicose, do autismo, né? As pessoas foram construindo, né, dentro de mim, né, e me favorecendo alguns insights que me beneficiaram enormemente e que, né, juntando com a minha abertura para a espiritualidade, e aí eu retomo rapidamente, né, em algum momento eu saio do Brasil e vou morar em Corinto, porque eu amava São Paulo, e São Paulo tinha escrito aquela carta do São Paulo aos Coríntios, eu queria sentir aquele lugar, eu queria andar descalço naquele lugar, eu queria pegar aquelas pedras que para mim estavam carregadas de mana, né? Mana é uma noção primitiva de energia, de libido, né? Depois fui para Tessalônia, depois fui para a Ilha de Patmos, lá onde São João escreveu o Apocalipse, depois um ano e 2, 3 meses fiquei viajando. É uma peregrinação, foi a minha via sacra, a minha jornada interior. Fui para Istambul, de Istambul eu fui para Éfeso. Essa é a minha formação, mas eu não gostaria de deixar de falar numa pessoa também que teve, já que a gente está falando de mitologia grega, teve também uma posição importante no meu processo de individuação, de desenvolvimento. Tudo isso revisado a partir já de 62, né? Olhando para trás e compreendendo como a minha vida foi e como minha vida teria que ser exatamente como ela foi e como foi bom que ela tenha sido assim. Eu queria falar de Junito Brandão, o grande mitólogo Junito Brandão, que foi uma outra pessoa também que eu conheci, que teve grande importância na minha formação e que eu tive a honra de, assistindo uma palestra dele com o Carlos Baio, no Teatro da Faculdade Notre Dame, em Ipanema, fiquei tão encantado, onde Carlos Escobar estava lá, o filósofo. Naquele tempo se vivia uma efervescência cultural interessante. O Rio de Janeiro tinha uma coisa de cultura forte. Eu sempre estava nos debates, estava sempre acontecendo alguma coisa, algo que hoje não se vê mais. Eu fui lá perto de Junito e falei assim: professor, o senhor tem algum livro para me indicar, um livro seu? Aí ele pegou uma sacola da Casas da Banha, que era um supermercado que tinha aqui no Rio de Janeiro, tirou um livro chamado Teatro Grego, Tragédia e Comédia, que ele tinha mandado fazer. E me deu, eu estava na Editora Vozes, corri para a Editora Vozes no dia seguinte, né? Eu tinha me feito amigo também da grande feminista, minha saudosa amiga Rose Marie Muraro, e liguei, Rose, tu tem que publicar esse livro. Você tá louco? Você acha que eu vou publicar teatro? Tu acha que teatro vende? Aí eu falei assim, não, mas esse cara aqui, ele é fenomenal. Você não conhece o Junito Brandão. O Junito Brandão é um cara fantástico. O Teatro Notre Dame estava cheio com as pessoas em pé para assistir. Né? Aí ela me olhou e falou assim, eu vou te matar se esse livro não vender. Ficou o livro, e o livro em um mês tinha sido esgotado. A diretoria da Voz chamou Junito Brandão lá na editora. E continua José Raimundo Gomes, dito por ele mesmo. Me orgulho muito dele, no prefácio do livro do Teatro Grego, me citar ali, dizendo que eu, como estudante, ao jovem estudante de psicologia, toda a base do meu desenvolvimento, né, são os complexos inconscientes. Portanto, aquilo que mais me doía foi também aquilo que mais produziu conhecimento na minha vida e realização. Eu sugeriria lá a turma kleiniana, que satelizam a vida da gente, seja de pulsão de vida ou de morte, tanto faz. A vida resulta dessa tensão mesmo. É assim que é. Isso não é uma psicopatologia.
As crises não são psicopatologias, as crises são estações normais do processo de desenvolvimento, né? Então eu acho que está na hora da gente perceber, né, um pouco que nós somos assim, desse jeito, é assim que nós somos. Eu diria o mesmo que Freud disse, né? Assim, todo tempo nós estamos falando só de amor e de falta. É só isso. A gente só quer uma mão segurando a mão da gente, né? Eu acho que nós estamos num momento muito interessante em que aqueles invólucros, né, que o romantismo descreveu como sendo o amor, né, está sendo mais questionado e cada vez mais a psicanálise tem uma tarefa extraordinária nesse sentido, né? Nós nos damos conta de que para que nós possamos aderir, né, à sugestão que o Rabi Jesus nos deu de amar o próximo, nós temos primeiro que amar a nós mesmos. E amar a nós mesmos significa depurar as nossas projeções sobre os outros e conhecer melhor essas idealizações que nós fazemos de nós mesmos, né? Que é a idealização de ego. Essa renúncia à ilusão que vem por dentro de nós e que é projetado lá fora, ela é, para mim, o degrau necessário para amar o outro enquanto outro, não enquanto alguém para mim. E aí eu acho que a mística dá conta disso de uma maneira extraordinária. Os trabalhos a mística de Mestre Eckhart, né? O padre do século XII ou XIII, né? Então acho isso. Acho que a psicologia é só uma versão. Ela tem um objeto próprio, naturalmente, mas ela é só uma versão, talvez, conceitual, né, eventualmente acadêmica, né, de propostas para solucionar os grandes dramas humanos que sempre existiram e que nós sempre, de uma maneira ou de outra, né, conseguimos lidar com isso, né? Através de cultos. Eu morei em Epidauros também, que na Grécia, que é onde se realizava o culto da terapia, né? E naquela época, eu me lembro, o meu meio ambiente interior era de que era possível saborear aquele conhecimento do passado tocando nos objetos. Para mim, os objetos estavam animados, todos eles, né? Em que eu estou na Europa, e que eu estou na Suíça e que eu, dentro daquele movimento que eu sempre tive de ler alguma coisa, telefonar para a casa da pessoa, do autor do livro, e ver se a pessoa me recebia ou não, esse entusiasmo juvenil de estudante, né? Eu liguei para a casa de Carl Jung, é claro que eu sabia que ele tinha morrido já, né? Mas sabia que ele tinha filhos vivos ainda, 2 ou 3 no máximo, né? E o filho dele me atendeu no telefone, Franz Jung, que já tinha 84 anos, e eu falei que eu era brasileiro, que eu estava ali, e ele nem deixou eu falar muito. Ele falou assim: você não quer vir passar um dia aqui na casa de papai? Eu moro aqui na casa de meu pai, na casa de Kisnart. Pois aí foi assim que eu fui até lá, passei uma tarde inteira conversando com o Franz Jung, e ele me dizendo: olha, papai sentava aí onde você está, Freud sentava aqui, né? Adler vinha aqui, a doutora Sabine Spielhain era atendida ali por papai, né? E esse foi assim um momento de sincronicidade que eu tive certeza de que realmente, se Jung fosse vivo, eu teria conhecido ele. Isso foi muito, muito marcante na minha vida mesmo. De repente, aquele menino angustiado lá de São Luís do Maranhão, sentado ali frente a frente com o filho de Carl Jung, andando por aquela casa, vendo a escrivaninha dele, pegando nos livros do cara, na caneta que o cara escrevia. Eu disse: não, realmente, isso aqui é fantástico. Observação. Toda essa biografia foi baseada em publicações do próprio Sr. Gomes nas redes sociais e em entrevistas, principalmente no podcast da Senhora Norma Melhorança, colhidas pela autora Adriana Eulálio. Quem é você? Se apresenta. Meu nome é José Raimundo Gomes, eu sou psicólogo clínico, estudei teologia na PUC, sou avô da Fernanda e do Joaquim. Isso é um motivo de grande orgulho para mim.
o desvelador da alma na jornada espiritual e sua dedicação a Jung. Motivado pela espiritualidade e paixão pela cultura da alma, José Raimundo Gomes realizou uma peregrinação, o Caminho de Paulo. Ele saiu do Brasil e viajou por cerca de 1 ano e 3 meses visitando lugares como Corinto, Tessalônia, a ilha de Pátio, onde São João escreveu o Apocalipse, Istambul e Éfeso. Essa jornada foi um percurso espiritual que ele comparou ao Caminho de Paulo. É a sua própria via sacra. E também foi à Europa e esteve na Casa Amarela de Jung com o filho dele, Franz Jung, que já tinha 84 anos. E aqui no Brasil esteve com o Dr. Carlos Bernardes, fundador da Rubedo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a comissão responsável pela publicação das obras completas de Carl Jung para o português, Carlos Augusto, mestre doutor, doutora Jete Bonaventure e seu esposo, Dr. Leon Bonaventure, doutora Dora Mariana Ferreira da Silva, e também esteve com o Dr. Aldo Carotenuto, que escreveu o livro O Diário de uma Secreta Simetria, que trouxe os vestígios do envolvimento de Sabina Jung. Ele também esteve com o Frei Valdemar do Amaral, que encontrou as citações equivocadas de Jung. Esteve com a escritora Barbara Black, que é a autora do livro de Lilith, que foi traduzido para o português. E também esteve com seu amigo Carlos Augusto, que fizeram a tradução do documentário de Jung e Ocultismo. Gomes também publicou algumas obras: Cartas Proibidas de Jung e Sabina, A Sabedoria de Bion, A Teia do Medo, Orações do Fundo da Alma e outros. Fez palestras e cursos. E aqui encerro esse documentário biográfico e fique agora com Cartas Abertas ao Monsieur Gomes, e lida por ele mesmo, sobre o tema E o Amor Se Foi, poema dedicado ao meu pai, Mamed. Eu estou bem impressionado com a reverberação dos 2 vídeos sobre o amor, né? E o amor se foi, né? E algo como o que se deve fazer quando o amor se vai. Eu recebi uma mensagem aqui pelo Instagram de uma pessoa de algum lugar do Brasil. Eu não identifico esse código aqui de DDD, que me enviou uma carta em resposta a meu vídeo, e eu fiquei muito sensibilizado com a carta. E com a permissão da autora da carta, eu decidi gravar e publicar aqui no meu Instagram. Ela diz: Bonjour, Monsieur Gomes. Je m'appelle Adriana. Vi que você existe recentemente. Perdão por entrar de paraquedas no seu espaço, mas tu és profundo e gosto disso. Eu aceito, eu recebo essas palavras, Adriana. Eu não sei nada sobre profundidades, mas eu aceito e recebo as tuas palavras. E ela diz: carta em resposta ao seu vídeo, que fala sobre o que existe de mais sensível na existência. Quando o outro se vai,
e a dor fica, quando uma parte do nosso eu se torna perdida e sepultada com o outro, a esperança se dissipa, o chão se transforma em abismo, o véu sombrio toma conta da alma. Ali, eternamente sepultou o sagrado, o objeto de maior significância da nossa vida, o sentimento singular e insubstituível. Ele foi o sentido, ele foi o colorido, ele foi o sonho, ele foi a força, ele foi a existência, ele foi o Deus. Ele foi o que existiu de mais puro e polido nesse universo. Quando ele partiu, levou a vida de um coração que veio a tornar-se sombrio e sobrevivente. E nunca mais vai amar, pois ele era a concretização, a comprovação viva e científica da capacidade de amar. E amar tornou impossível o outro. O coração partido que foi costurado tem a cicatriz, o ódio que é tão similar ao amor. Só que amar aquele que foi puro e divindade, aquele que é insubstituível, pois ele foi o criador do nosso existir, e o amor por ele nada tem a ver com amor inferior de um amor vinculado ao desejo físico. É impressionante o desespero da perda do único e verdadeiro amor. Quando amamos o outro que nos deu a vida, que deixamos sepultar com ele o amor narcísico, quando nos esvaziamos de si e nos desesperamos ao ver que o significado e o significante partiu. Como resgatar o que foi com ele? Um luto de mais de 15 anos tentando ser elaborado. A dor do amor cravado em nosso coração. Uma luta solitária pela sobrevivência. Só ele era o sentido da vida. Só ele deixava o dia colorido, pois com ele fui o que jamais serei com outro alguém. Ele foi o Deus sepultado e 25 anos tendo ele como mentor, como inspiração, com admiração, como base, como alicerce. Eu posso dizer-lhe e afirmar, perder o Pai é perder tudo que existe de interessante na vida. É perder a vida, a pior perda da face da terra. É como perder a si mesmo. Pois ele foi o homem mais digno, honesto e puro que existiu. Mas resgatei o meu eu que foi com ele. E nunca mais senti nem sentirei o que senti por ele. Minha fé, seja científica, seja sagrada, seja ateísta, seja qual for, não é a mesma. Porém, meu coração sombrio é completo, pois aprendi a desenvolver o desejo de potência pela vida cinza, pelos caminhos sombrios e amo a solidão. Muito lindo. Muito lindo, muito profundo, muito lindo. Queria te agradecer publicamente por ter enviado para mim e ter me achado digno de receber esse testemunho tão profundo de sua alma. Muito obrigado, Mademoiselle Adriana. شاید اب